Queria ler com vocês Marcos capítulo 9, dos versos 2 ao verso 7. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Pedro aqui está sendo Pedro, né? Como sempre. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. Em vez de ele ficar quieto, ele quis interagir naquele momento. A seguir, apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, ouçam-no. Eles estão vivendo uma experiência incrível aqui, em que Jesus é transfigurado, Jesus aparece em glória, Moisés e Elias estão ali, e aí uma nuvem os envolve, e dela sai uma voz que disse: Este é o meu filho amado, Jesus, este é o meu filho amado, ouçam-no, ouçam o que ele tem a dizer. Amém. Esse é o texto, que Deus fale muito ao seu coração através dessa palavra. Uma das coisas mais importantes e necessárias da vida cristã é a gente aprender a ouvir a voz de Deus. A gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Eu lembro quando eu era criancinha, a minha avó agora deve estar com a minha mãe assistindo aí essa noite, a mãe da minha mãe, eu lembro assim, como se fosse ontem, assim, eu criancinha mesmo, e eu lembro que ela falava que quando eu crescesse, eu saberia quem seria a pessoa que eu ia me casar, porque Deus ia me mostrar. Ela falava que no momento certo Deus falaria comigo e me mostraria, que eu não precisava ficar preocupado com quem que eu casaria ou não. E isso eu nunca mais esqueci. Mas eu não entendia essa questão de ouvir a voz de Deus. Isso não era algo muito claro para mim. Ao longo da minha vida, meus pais foram me ensinando coisas sobre a vida cristã, como eu deveria orar, como eu deveria pedir e esperar a resposta de Deus. Eu lembro que eu tive uma experiência muito legal também criança, com a minha outra avó. Eu lembro que minha mãe ensinando essa questão da gente pedir as coisas para Deus. Eu lembro que eu estava querendo muito, na época era moda, todo mundo tinha patins e tal, e minha mãe falou assim: filho, vamos orar, vamos pedir para Deus te dar isso. Eu lembro que eu orei, algumas semanas depois a minha outra avó me deu de presente, e aquilo eu vi realmente como uma resposta de Deus. Então meus pais ao longo da minha vida foram me ensinando essas coisas, como obedecer, como fazer as coisas certas de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus. E eu fui crescendo com o entendimento de que ouvir a voz de Deus era algo subjetivo. Era algo subjetivo, não era algo muito claro. Até que eu tive uma experiência sobrenatural com Deus nos meus 16 anos de idade. Foi inesquecível para mim, eu tive uma experiência incrível. Foi a primeira vez que eu senti a presença do Espírito enchendo meu coração, no meu quarto sozinho, enquanto eu orava. E eu nunca mais me esqueci daquele tempo. E dali em diante, eu tive algumas experiências sobrenaturais inesquecíveis com Deus por meio do Espírito. Eu já tive uma experiência muito incrível de realmente ouvir a voz de Deus. Isso aconteceu uma vez só na minha vida. Mas eu percebi que essas experiências não eram algo padrão de Deus. Não é sempre que a gente quer ter uma experiência assim que a gente vai ter. Em muitos momentos ao longo da minha vida, eu precisei ouvir a voz de Deus de uma forma específica, mas ela não era tão nítida para mim. Eu queria ouvir a voz de Deus em algumas situações da minha vida, que eu precisava tomar alguma decisão, que eu precisava fazer alguma coisa, que eu precisava entender o que Deus estava querendo de mim, mas a voz de Deus não parecia tão nítida, não parecia tão certa para mim, e eu continuei com algumas dificuldades. E aí fica a pergunta que eu vou fazer para a gente essa noite aqui. Ouvir a voz de Deus é subjetivo ou não? Ouvir a voz de Deus é algo subjetivo ou é algo objetivo? A gente sabe ouvir, a gente deve saber ouvir a voz de Deus. O texto que a gente leu, ele ensina que o que Jesus tem a dizer é de extrema importância para a nossa vida.
O que Jesus tem a nos dizer é algo totalmente importante. Tanto que o Pai faz a sua voz ser audível e diz para aqueles discípulos que acompanharam Jesus, para Pedro, Tiago e João, ouçam-no, ouçam o que ele tem a dizer. Esse fato narrado da transfiguração, ele tem muito significado para a história do povo de Israel, para a história da redenção do povo de Deus ao longo de toda a história. O que está acontecendo aqui nesse fato? Jesus já estava caminhando com seus discípulos há um tempo. E depois desse tempo que ele já caminhava com os discípulos, que ele já tinha ensinado várias coisas, que ele já tinha feito vários milagres, ele começa a falar mais abertamente agora sobre a sua morte e ressurreição para esses discípulos. Ele começou a explicar para os discípulos de uma forma mais aberta, mais clara, sobre a sua missão principal aqui na terra, que era a necessidade de morrer e ressuscitar. Jesus começou a deixar muito mais claro agora a necessidade real que ele tinha de morrer e ressuscitar. 6 dias antes dessa cena aqui que a gente leu, da transfiguração, 6 dias antes, ele tinha tido uma conversa com os seus discípulos sobre isso. E a primeira vez que ele vai falar com os discípulos sobre a necessidade da sua morte e ressurreição, você pode encontrar um pouquinho antes na sua Bíblia, no capítulo 8 de Marcos, nos versos 31 e 32. Jesus começa a falar dessa forma mais aberta. E um pouquinho antes dessa conversa, acontece aquela cena em que Pedro faz aquela confissão a respeito de Jesus, quando Jesus pergunta aos seus discípulos, olha, o que vocês dizem que eu sou? E Pedro faz aquela confissão que Jesus vai falar que o Pai o tinha revelado. Jesus, tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Então acontece isso. Pedro tem essa revelação pelo Espírito e ele fala que Jesus é o Cristo. Só que a grande questão é que os discípulos esperavam um Messias um pouco diferente desse que Jesus estava falando para eles agora ali, que ele seria. Eles esperavam um Messias humano que restauraria o reino terreno de Israel, um reino físico de Israel. Eles não imaginavam um Messias que morreria numa cruz. Eles esperavam, desde a antiguidade, com várias profecias que aconteceram ao longo da história do povo de Israel, um Messias que fosse um rei, como tinha sido seu antecedente Davi, que levaria Israel de novo a um patamar de potência econômica. Eles esperavam um Messias assim, que seria um grande rei, que faria com que Israel fosse de novo muito bem sucedido à vista de todas as outras nações e povos. Eles não esperavam esse Messias que Jesus estava falando que era, o Messias que iria para a cruz. Eles não entendiam que o reino que Jesus estava instaurando era um reino invisível, que era a sua igreja. Então Jesus começa a falar abertamente, eu sou o Messias sim. Ele começa a falar que ele era o Messias de fato, mas não aquele Messias que os judeus esperavam. Então 6 dias se passam, Jesus vai chamar Pedro, Tiago e João, 3 discípulos bem mais chegados dele, para um monte. E então Jesus dá essa experiência para eles. Jesus leva esses discípulos para um monte e Jesus é transfigurado. Pedro, Tiago e João veem Jesus em glória de fato. E eles veem Moisés e Elias junto. Por que aparece Moisés e Elias nesse episódio da transfiguração? Moisés e Elias eram os líderes mais importantes da história de Israel, que representavam, respectivamente, a lei e os profetas. Tanto é que quando muitas vezes se falava do Antigo Testamento, falava-se da lei e dos profetas. As coisas mais importantes que tinham realmente para o povo de Israel como palavra de Deus, era a lei dada por Moisés, que era a Torá, o Pentateuco, aqueles 5 primeiros livros, e eram os profetas. E Elias era um dos mais importantes profetas da história de Israel. Tanto é que Elias, ele não tem uma morte física, Elias é levado aos céus direto, por anjos que levam ele direto para a presença de Deus. Então Moisés e Elias, eles representam a lei e os profetas. Se Deus quer mostrar algo para o povo de Israel, se Deus está querendo confirmar algo para o povo de Israel, nada melhor do que Moisés e Elias para confirmarem isso. Então qual é o ponto principal desse texto que a gente leu essa noite, dessa cena da transfiguração? O ponto principal é: Jesus é o Messias esperado.
Jesus é o Messias esperado. Moisés e Elias estão ali para confirmarem isso. Estão ali para mostrarem que todo o Antigo Testamento, todas aquelas palavras de Deus, desde o início do Gênesis até então, apontava realmente para Jesus, para Jesus. E sendo Jesus o Messias, tudo o que ele fala é verdadeiro. Se Jesus é o Messias, que o povo judeu esperava há tanto tempo, tudo o que ele fala é verdadeiro. Por isso o próprio Pai vai fazer a sua voz ser ouvida e vai dizer: ouçam-no, ouçam-no, ouçam o que ele tem a dizer, ouçam o que ele tem a dizer. Jesus vinha caminhando com os discípulos há 3 anos. Agora ele começava a falar abertamente que era necessário morrer e ressuscitar. É algo diferente do que todos os judeus esperavam. Então o Pai, mostrando essas lideranças totalmente significativas e importantes do Antigo Testamento, Moisés e Elias, ele diz: ouçam-no, podem ouvir o que ele tem a dizer. Ou seja, o que ele tem dito para vocês, o que ele tem ensinado para vocês é digno de confiança. Ele é quem ele diz que ele é o que ele diz que ele é. O que ele vai fazer é o que deve ser feito, ele deve realmente morrer e ressuscitar, porque é assim que a salvação vai ser dada para todo ser humano que nele confiar. Que maravilha! E tudo o que Jesus fala se cumpre. Jesus morre e ressuscita como ele havia prometido. O que é importante para a gente essa noite? Nós devemos ouvir tudo o que Jesus tem a dizer. Eu e você devemos ouvir tudo o que Jesus tem a dizer. E aí eu volto à pergunta que eu fiz um pouco tempo atrás. Ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Jesus, é algo subjetivo ou não? A gente está vendo aqui o tempo todo, a gente tem que ouvir o que Jesus tem a dizer, porque o que Jesus diz é digno de confiança. Mas ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Jesus, é subjetivo ou não é? É isso que a gente quer responder aqui essa noite. Em toda palavra a gente é exortado a ouvir a voz de Deus. Hebreus, o texto de Hebreus vai ensinar para a gente, aplicando o Salmo 95, muito tempo depois, dizendo, e você vai encontrar lá em Hebreus capítulo 3, versos 7, 8 e 9. Como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Ou seja, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. No verso 12 desse mesmo capítulo de Hebreus, o autor vai dizer: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. A palavra ensina para a gente que não ouvir a voz de Deus é como ter o coração endurecido. E o autor de Hebreus vai ensinar para a gente que isso entristece o espírito e afasta a gente de Deus. Ou seja, quem não ouve a voz de Deus é quem tem o coração endurecido. Então, ouvir a voz de Deus não é algo subjetivo. Não pode ser algo subjetivo, porque a palavra ensina para a gente que não ouvir a voz de Deus é ter o coração endurecido. Como que a gente ouve a voz de Deus? E fica a pergunta que a gente está falando desde o início. A gente ouve a voz de Deus através da palavra. Eu e você ouvimos a voz de Deus pela palavra. A voz de Deus, a vontade de Deus, aquilo que Jesus tem a dizer, está escrito aqui nesse livro, que é o mais importante de toda a nossa vida, em toda a nossa vida, por toda a nossa vida. 2 das testemunhas oculares desse acontecimento espetacular da transfiguração de Jesus, que são Pedro e João, eles vão escrever sobre a sua visão sobre esse acontecimento da transfiguração. Lembra, a gente está lendo um texto, o texto base dessa noite é a transfiguração de Jesus. Ele pega 3 discípulos, leva para o alto de um monte e é transfigurado. Ele é mostrado para esses 3 discípulos em toda a sua glória. E o Pai vem e fala para que esses discípulos ouçam o que Jesus tem a dizer. Quem são esses discípulos? Pedro, Tiago e João. Pedro e João vão escrever sobre esse fato. João vai escrever, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. Aquele que é a palavra, Jesus,
tornou-se carne e viveu entre nós. E ele vai fazer uma menção a esse momento da transfiguração. Ele diz: vimos a sua glória, nós vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João está dizendo aqui, tudo que Jesus tem a nos dizer está na palavra, porque toda a palavra aponta para ele, e ele é a própria palavra. Agora olha Pedro, que é a outra testemunha ocular desse evento, vai dizer, lá na carta de 2 Pedro, capítulo 1, versos 17, 18 e 19. Ele vai falar: ele, Jesus, recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: este é meu filho amado, em quem me agrado. E Pedro vai continuar relatando: nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro está falando, mas olha o que Pedro vai dizer na continuação desse relato. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção. Olha o que está acontecendo aqui. Pedro diz que, ainda que ele tenha tido essa experiência maravilhosa, incrível, de ver Jesus em glória, ainda que ele tenha visto com os próprios olhos Jesus tendo sido transfigurado diante deles, a palavra é um testemunho mais firme, mais confiável sobre quem Jesus é e sobre o que ele nos revelou. A palavra é mais confiável, tem mais crédito, falando sobre quem Jesus é de fato, do que ele ter visto com os próprios olhos Jesus transfigurado. Por isso que Pedro vai falar: nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus quando estávamos com ele no Monte Santo, mas nós temos ainda mais firme, mais confiável a palavra dos profetas, aquela palavra que já vinha sendo escrita desde o início, desde a fundação do mundo. O que a palavra nos diz, o que a palavra nos ensina a respeito de Jesus e do que ele nos diz, e aí é o que a gente tem que ouvir dele, é mais importante, tem mais credibilidade, é mais confiável do que uma experiência sobrenatural. É isso que a palavra ensina para a gente. Você consegue imaginar isso? O que eu estou querendo dizer é, se você tem uma experiência sobrenatural no seu quarto e você ouve a voz de Deus, a palavra é mais confiável do que essa experiência que você possa ter. É isso que a Bíblia nos ensina. Pedro teve essa experiência, ele viu Jesus glorificado, enquanto Jesus estava aqui num corpo humano antes de ter sido morto e ressurreto. E ele vai dizer, a palavra é mais confiável, é mais firme, falando a respeito de Jesus e do que Jesus tem a dizer, do que essa experiência que eu tive. Então, como que a gente ouve a voz de Deus? Nós ouvimos a voz de Deus lendo a palavra, lendo a Bíblia. Então não, ouvir a voz de Deus não é algo subjetivo. Ouvir a voz de Deus não é algo subjetivo. A voz de Deus está revelada na palavra. E não ouvir a voz de Deus é desobedecer, é apresentar um coração endurecido. E isso geralmente está associado à idolatria. Às vezes nós somos tão idólatras que nós não conseguimos ouvir a voz de Deus pela palavra. A gente dá mais ouvidos à cosmovisão do mundo, a essa cosmovisão do século XXI, da pós-verdade, totalmente humanista. Não, isso aí não é errado não. Hoje em dia isso aí já é totalmente normal. O que importa é o amor. Como se o amor fosse a medida última de todas as coisas. Deus não fica chateado com isso aí não. Isso é uma cosmovisão. Por isso o texto ensina para a gente, em Hebreus capítulo 3, versos 7, 8 e 9, que a gente leu. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Diante disso, eu queria fazer duas considerações desse texto de Marcos 9, que a gente leu aqui essa noite. A primeira delas é que quando ouvimos a Deus, nós somos ensinados que Jesus é o Filho amado. Quando nós ouvimos a Deus, o que a gente é ensinado é que Jesus é o Filho amado. O primeiro e mais importante ensino a respeito da voz de Deus é: Jesus é o Filho amado. O que estava em jogo aqui nesse momento, dessa experiência que Jesus permite que Pedro, Tiago e João tenham na transfiguração, o que estava em jogo aqui era a divindade de Jesus. Até então, os próprios discípulos que caminhavam com Jesus ainda não entendiam 100% quem Jesus era realmente e o que estava para acontecer com Jesus. Olha só que coisa interessante, isso aqui é muito legal. Existia uma profecia antiga, lá em Deuteronômio 18, e era muito conhecida dos judeus,
que está acontecendo lá em Deuteronômio 18? O povo de Israel está para entrar na terra prometida. Então Moisés junta todo o povo e vai relembrar toda a lei, tudo aquilo que Deus tinha dado para o povo naquele momento em diante. E ele vai então resumir toda a lei para colocar bênçãos e maldições antes do povo atravessar o rio do Jordão para chegar na terra prometida. E em Deuteronômio 18:15, Moisés vai falar o seguinte: o Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no. Reparou o que o texto diz? Moisés vai falar para eles ali. Isso é uma profecia que vai ficar guardada no povo de Israel durante muito tempo. Moisés vai falar: o Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no. Desde então, os judeus esperavam esse profeta do qual Moisés havia falado. Isso era uma profecia muito importante para o pessoal do povo judeu. Tanto que Estevão, séculos depois, no Novo Testamento, vai relembrar essa profecia. E em vários outros momentos, é porque a gente não tem tanto tempo aqui para ir mesmo nos detalhes, enfim, mas tem vários textos que vão falar dessa profecia. Mas olha só, Estevão, lembra de Estevão, aquele cara que é apedrejado? A Bíblia fala que ele estava cheio do Espírito Santo depois daquele momento de Pentecostes. Antes de ser apedrejado, Estevão faz uma defesa a respeito da sua crença. No meio dessa defesa, depois você pode procurar lá em Atos capítulo 7, verso 37. Ele vai falar a respeito de Moisés, ele vai falar, este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. E ele está querendo apontar aqui para Jesus, ou seja, o povo judeu conhecia essa profecia e todo o Novo Testamento vai confirmar para a gente que esse profeta que Moisés tinha falado séculos antes era Jesus. Esse profeta que Moisés tinha falado lá atrás era Jesus. O que está acontecendo aqui agora na transfiguração, o que eu falei que o que está em jogo é a divindade de Jesus, é que o Pai deixa claro que esse profeta é realmente Jesus. O Messias esperado é Jesus que estava ali agora com os discípulos. Jesus então começa a revelar a sua glória de uma forma mais intensa, antes de dar a sua vida por nós. As únicas vezes que o Pai faz a sua voz ser ouvida de forma audível são para falar: este é o meu filho amado. E a gente só vai ver isso 2 vezes no Novo Testamento, no momento do batismo de Jesus e no momento da transfiguração. E na transfiguração Deus fala: este é o meu filho amado, ouçam-no, ouçam o que ele tem a dizer. Então, se a gente falou antes que a voz de Deus é ouvida hoje pela sua palavra, toda vez que a gente buscar ouvir a voz de Deus, ela vai apontar a gente para Jesus. Toda vez que nós formos buscar a voz de Deus, ela vai apontar para a glória de Jesus, ela vai apontar para a vontade de Jesus, ela vai apontar para a perfeição de Jesus, ela vai apontar para a salvação em Jesus. Sempre que a gente ouvir a voz de Deus, ela vai nos lembrar: Jesus é o Filho amado. E talvez você esteja se perguntando: pô, Felipe, mas como que isso afeta o meu dia a dia? Porque às vezes eu preciso ouvir a voz de Deus de uma forma mais específica. Eu preciso que Deus venha e fale comigo se eu faço isso, ou isso, ou isso, se eu tomo essa decisão ou outra. Querido, muitas vezes o que Deus quer de nós é que o Filho nos baste. Na maioria das vezes o que Deus quer de nós é que o Filho seja suficiente. Ainda que você tome a decisão A ou B, ainda que você vá para o caminho A ou B, desde que você não fira nenhum princípio bíblico, o que Deus quer da gente é: esse é meu filho amado, o meu filho basta para vocês. E a segunda consideração que o texto faz para a gente, que eu queria chamar a atenção, é que quando Deus nos revela que Jesus é o Filho amado, o que Ele quer de nós é que a gente aprenda a ouvi-lo. Quando Deus nos revela que Jesus é o Filho amado, o que Ele quer de nós é que a gente aprenda a ouvi-lo. O Pai vai falar diretamente para Pedro, Tiago e João, naquele momento da transfiguração: ouçam-no, ouçam-no. Ouvir a voz de Deus significa saber o que Jesus deseja de nós. E nós vamos saber o que Jesus deseja de nós pela palavra. Toda a palavra, como a gente falou até agora, aponta para Jesus. Toda a palavra aponta para Jesus. E eu vou te dar agora mais uma confirmação sobre isso. E agora o próprio Jesus vai falar sobre isso. Depois que Jesus se torna ressurreto, como é que eu falo isso?
Depois que Jesus ressuscita, essa que é a palavra que eu queria achar, que me perdeu por um momento. Depois que Jesus ressuscita, ele vai aparecer para 2 discípulos que estavam indo para Emaús. Só que esses 2 discípulos, no primeiro momento, não reconhecem Jesus de fato, porque Jesus agora está com o corpo glorificado. Você vai poder encontrar esse texto em Lucas, capítulo 24, verso 44. Jesus, conversando com esses 2 discípulos, ele vai falar: foi isso que eu lhes disse, que eu lhes falei, enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O próprio Jesus vai confirmar que toda a lei, os profetas e os salmos dizem a respeito dele. Cara, eu queria muito poder viver esse tempo aqui. Você imagina, você ser um desses 2 discípulos, você ouviu o próprio Jesus mostrando ele ali, sabe, no Antigo Testamento. O próprio Jesus confirma. E isso aqui é legal também, porque agora a gente entende de uma forma mais clara por que Moisés e Elias aparecem na transfiguração. Jesus vai falar, ó, tudo que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Os salmos tem várias pessoas que escrevem ao longo da história do povo de Israel, mas a lei de Moisés e os profetas são muito bem representados por Moisés e Elias. Mas qual é a vontade de Jesus? A vontade de Jesus é fazer a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Jesus vai ensinar isso para a gente em João, capítulo 6, versos 39 e 40. Jesus ensina: e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A vontade principal de Jesus para nós é que nós creiamos nele e sejamos salvos. Quando Jesus revela a sua glória aos discípulos, o Pai diz: ouçam-no, ouçam o que ele tem a dizer. E se nós devemos ouvir a Jesus, nós precisamos saber a vontade de Jesus. E a vontade dele é que nenhum dos que o Pai lhe deu se perca. Então só resta para a gente ter um coração grato a esse Jesus que nos ama dessa forma. E como a gente pode demonstrar que a gente ama Jesus? João capítulo 14, 21, quando a gente obedece a palavra. João diz que, João vai escrever quando Jesus fala que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, e lhes obedece, esse é o que me ama. Jesus deu para a gente vários indícios da sua vontade para nós. O que a gente precisa agora é só colocar em prática. A vontade dele está revelada aqui, do início ao fim. A gente precisa agora praticar. O que o Pai quer de nós hoje é: ouçam a voz de Jesus. Em outras palavras, ponham em prática a palavra que revela Jesus e a sua vontade do início ao fim. Então, quais são as aplicações para a gente depois de tudo isso que a gente aprendeu com esse texto, de tanta coisa significativa que tem para a nossa vida, para o nosso dia a dia? A primeira aplicação para a gente: nós precisamos ler a Bíblia. Eu e você precisamos ler esse livro aqui que pode transformar completamente a nossa vida. O livro de Hebreus, capítulo 4, verso 12, vai ensinar para a gente: pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. A palavra é viva e eficaz. Isso significa que a gente pode ouvir a voz de Deus nela, porque ela é viva e eficaz. E ela vai se tornar viva à medida que o Espírito Santo confirmar a vontade de Deus para nós, enquanto a gente lê ela no nosso dia a dia. E ela vai ser eficaz à medida que ela transformar a nossa vida e nos ajudar a praticar o que Jesus deseja de nós. Eu já vivi a experiência uma vez de conversar com um amigo aqui do Gol, e ele me chamou para falar: cara, eu fui ler a Bíblia e Deus falou comigo pela palavra sobre como eu deveria servir aqui na igreja, aqui no Gol. Eu já vi muitas pessoas tendo essa experiência de procurar a vontade de Deus na palavra e Deus mostrar de uma forma totalmente viva enquanto essas pessoas liam a palavra. Ou seja, ouvir a voz de Deus hoje não é algo subjetivo, é totalmente objetivo e audível. Só basta a gente ler essa palavra diariamente. Só basta a gente procurar com o coração aberto, querendo que Deus fale com a gente através dela. A segunda aplicação para a nossa vida: nós devemos aquietar o nosso coração para ouvir a Jesus.
nós devemos aquietar o nosso coração para ouvir o que Jesus tem a dizer para a gente. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, a nossa dificuldade não é tanto em ouvir ou não a Deus. A nossa maior dificuldade, na verdade, é a gente deixar de dar ouvidos a outras vozes. Muitas vezes a maior dificuldade que a gente vai ter é a gente parar de ouvir outras vozes que ficam gritando coisas para a gente que não tem a ver com a vontade de Deus. Quantas vezes a gente ouve outras pessoas querendo relativizar a palavra revelada com as circunstâncias do tempo que a gente vive? Quantas vezes a gente vê algumas pessoas querendo diminuir a gravidade de alguns pecados, porque a gente vive no século 21. E hoje essas coisas são vistas como normais na nossa sociedade. A gente já aceita de uma forma mais tranquila, deixa isso rolar. A gente é tão bombardeado pela cosmovisão do mundo que a gente tende a achar que alguns pecados já não são tão ruins para Deus assim como eram antigamente. Cara, para olhar a vontade de Deus, de Moisés até o tempo de Jesus, quantos anos se passam? Milhares de anos se passam e a vontade de Deus permaneceu pela sua palavra. Por que agora de um século para outro a gente acha que muita coisa mudou? No fim, o que acontece é só uma briga de cosmovisões. O que a palavra diz e o que o mundo diz. E aí é como se Gênesis, lá no início da queda, aquele relato da serpente enganando Eva e Adão, é como se isso acontecesse hoje de novo. A serpente, foi isso que ele disse? Certamente vocês não morrerão, come do fruto. Certamente Deus está querendo enganar vocês, certamente vocês não vão morrer. Quando a gente não aquieta o nosso coração para ouvir o que Deus quer de nós, existe muito barulho dessas vozes do mundo para impor as regras de lá. E as vozes do mundo são iguaizinhas às da serpente. Certamente não é assim. Certamente vocês não vão morrer. Isso aí está ultrapassado. Certamente não é assim. Pode provar, pode fazer, pode experimentar. E muitos cristãos aceitam e acham que essas regras é que trazem liberdade de verdade. Porque essas regras, elas trazem uma cara de felicidade, mas só destroem a nossa vida. Então eu queria te dar uma sugestão para você fazer daqui para frente. Quando você for fazer a sua devocional, quando você for ter um momento seu com Deus, de relacionamento íntimo, fique um tempo em silêncio. Fique em silêncio. Lê a Bíblia. Ora, fala com Deus, coloca os seus pedidos diante dele. Mas no final, não fala amém e vai embora, não. Fica um tempo em silêncio. Deixa que Deus vai falar com você. Tenta ouvir a voz de Deus, até mesmo dessa forma sobrenatural. E eu vou falar uma coisa para você. Muitas vezes você vai ouvir a voz de Deus de fato nesses momentos. Você pode ter certeza disso. Mas agora, você só vai ter certeza de que isso que você ouviu não é coisa da sua cabeça, mas é de Deus pela palavra. Por isso que a palavra é extremamente importante para a nossa vida. Isso foi algo que mudou completamente a minha vida e minha relação com Deus. Em muitos momentos na minha devocional, eu fiquei em silêncio, Deus falou coisas maravilhosas para mim, eu tive experiências incríveis e inesquecíveis na presença dEle. A gente precisa quietar um pouco o nosso coração, parar de ouvir as vozes lá de fora, do mundo, de Satanás que só quer destruir a nossa vida, para ouvir a voz verdadeira de Deus. E é a palavra que vai confirmar que essas vozes são ou não são de Deus. E a terceira aplicação para a nossa vida, nós devemos colocar a vontade de Jesus em prática. A gente está falando aqui essa noite toda, que dá para a gente ouvir a voz de Deus, que ela está revelada na palavra e tudo que a palavra ensina para a gente gente precisa colocar isso tudo em prática. Não adianta a gente só ouvir, a gente precisa ouvir e praticar. Jesus ensina para a gente no final do Sermão do Monte que quando a gente coloca o seu ensino em prática, é como se a gente tivesse construído uma casa sobre a rocha. E ele vai comparar uma casa sobre a rocha com uma casa sobre a areia. Ele vai dizer que quando a gente não pratica a sua palavra, é como se a gente tivesse colocado uma casa sobre a areia. A gente recebe aquilo tudo e a gente vai construindo a nossa cosmovisão. E a gente vai montando as nossas opiniões. E a gente constrói toda essa casa. Mas aí vem ventos, vem as dificuldades e essa casa
desaba, porque ela não tem firmeza. A gente não praticou, aquilo só era teoria até então. Mas quando a gente ouve as palavras de Jesus, a gente coloca em prática, a gente vê no dia a dia como é. Jesus me ensinou, eu vou fazer isso, eu dou de cara no chão, e eu levanto de novo e tal. E essa casa está sendo construída sobre a rocha. Essa casa ela tem uma base firme, que não vai se destruir de qualquer forma, que não vai se acabar, se destruir. Se um vento vier, se a chuva vier, ela vai ficar firme. E um dos ensinamentos mais profundos de Jesus é: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Quem tem os mandamentos de Jesus, quem sabe dos desejos de Jesus e obedece esses desejos, coloca em prática, esse é o que ama Jesus. Jesus tem falado muito com a gente aqui também. Nesses últimos dias, ele tem falado com a gente sobre a necessidade da unidade, da importância da gente pertencer a uma célula. Ele tem falado para a gente aprender a descansar nele, nesse tempo de coronavírus. Mais especificamente agora no Gol, nessas últimas semanas e nas próximas que vão vir, a gente agora vai falar muito sobre devocional. E Jesus vai falar muito ao seu coração e ao meu sobre esse tempo de devocional. Nós temos que aprender a ouvir a voz de Jesus em meio a isso tudo. Mas não apenas ouvir a voz de Jesus, a gente precisa colocar em prática tudo o que Ele tem dito para a gente. Então eu queria desafiar você para você parar um pouco todos os dias para ter relacionamento com Jesus. Pare todos os dias. Tenha um tempo mesmo, sabe, de relacionamento com Jesus. Para ler Bíblia, sabe? Antes de você ler, faz uma oração: Senhor, ilumina o meu coração, me mostra a sua vontade pela sua palavra, e Deus com certeza vai falar contigo. Eu quero concluir dizendo que existe um termo que aparece bastante no Novo Testamento, que é: aquele que tem ouvidos, ouça. Aquele que tem ouvidos, ouça. Esse termo ele aparece 3 vezes em Mateus, ele aparece 1 vez em Marcos, 2 vezes em Lucas, e ele vai aparecer 8 vezes no livro de Apocalipse. Em praticamente todas essas referências, aquele que tem ouvidos, ouça, é o próprio Jesus que está falando. O próprio Jesus diz: aquele que tem ouvidos, ouça. Essa é uma advertência do nosso próprio Salvador, de Jesus, o Messias. Esse que a gente está falando aqui essa noite toda. Ou seja, aquele que não tem o coração endurecido pela idolatria, aquele que consegue me ouvir, ouça. Acredite, tenha certeza que essas coisas que eu tenho dito acontecerão, elas se cumprirão. Tudo que eu falo é verdade, tudo que eu falo vai acontecer. Sou eu que estou falando. Aquele que tem ouvidos, ouça. Eu e você, nós temos ouvidos para ouvir. Nós agora devemos ouvir e obedecer. O Pai diz para a gente: esse é o meu filho amado, ouçam-no. E Jesus confirma para a gente: aquele que tem ouvidos, ouça. Querido, que você ouça aquilo que Jesus tem para te dizer, e que essas palavras possam transformar completamente a tua vida e possam te ajudar a amar a palavra revelada de Deus, que é viva e eficaz nos nossos dias hoje. Que você consiga ouvir a voz de Deus e que sua vida seja completamente inundada pelo Espírito Santo, e a gente seja bênção, e a gente seja a igreja que Deus quer que a gente seja, no nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Deus, obrigado pela tua palavra. A gente te louva e te agradece por tudo que você tem nos falado, por todas as coisas que você tem nos mostrado, por esse amor que você tem por nós, Senhor. Esse amor é inexplicável, Senhor. Eu sempre fico constrangido quando eu percebo e eu vejo no dia a dia o quanto você me ama, o quanto você ama os seus filhos, o quanto você ama a sua igreja, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nesse tempo que a gente tem vivido tão difícil, de quarentena, de coronavírus, eu peço que você dê paz para a sua igreja, Senhor. Que você ajude a gente a ser um canal mesmo da sua paz verdadeira, da sua verdade, do seu amor para aquelas pessoas que ainda não te conhecem, daquelas pessoas que precisam de você, daquelas pessoas que precisam ouvir a sua voz, Senhor. Dá a tua paz, Senhor, para cada um de nós, que a gente viva diante da tua presença, que a gente te ame com todo o nosso coração, para a tua glória, para o teu louvor, Senhor. Fala com a gente, ajuda a gente a aprender a ouvir, Senhor, a tua voz pela palavra,
para que você seja glorificado e honrado, Senhor. Continua abençoando a Igreja Oceânica, continua abençoando o Gol, continua abençoando o UP, Senhor, todos os ministérios dessa igreja, que a gente viva para a sua glória, que a gente seja luz para esse mundo. E, Senhor, eu peço também por esse momento que a gente vive, se possível, Senhor, impede esse vírus de se alastrar mais, Senhor. Ameniza todas as dores que esse vírus possa causar. Ameniza, Senhor, toda essa calamidade que tem sido prevista. Por favor, se possível, abençoe para que a economia, Senhor, possa voltar mais rápido do que a gente imagina. Tem misericórdia, abençoa, Senhor, todos os nossos irmãos que estão passando por dificuldades nesse momento, porque tiveram que fechar os seus negócios, porque não podem trabalhar nesse momento. Senhor, envia a tua paz e, Senhor, que essas pessoas sintam realmente o seu conforto nesse momento difícil. No nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Deus. Amém.